Algumas semanas atrás, eu li o versículo, nas minhas leituras pessoais, eu li o versículo 37 do Evangelho de Marcos, no capítulo 7. É isso mesmo, Victor, tá certinho? Obrigado. Então, há mais ou menos 2 semanas, dentro do meu projeto de leitura, e aqui aproveito para fazer uma pergunta para você. Você tem um plano, não é, de leitura bíblica? Você se propôs a ler, bem, um capítulo todos os dias da Bíblia? Talvez um versículo, talvez 5 capítulos, não sei. Mas se prontifique para isso, se organize, para que você leia sempre, não é, uma palavra todos os dias, para que isso possa estar alimentando o seu espírito. Mas há algumas semanas atrás, o texto de Marcos capítulo 7, versículo 37, quando eu o li, eu fiquei meditando muito tempo sobre ele. E é esse texto que vai nos inspirar com essa pregação de hoje, cujo tema é Jesus, o mestre da excelência. Eu preciso explicar 2 coisas sobre este tema. Primeiro, explicar o tema e explicar depois o propósito deste tema. É muito importante que você entenda a construção dessa frase, porque se eu tivesse dito, também seria uma verdade, né? Se o tema fosse Jesus, o mestre ou um mestre de excelência, também seria verdade, porque eu estaria dizendo sobre a habilidade que Jesus tinha de ensinar, de ser um mestre, não é? Só que este tema não visa falar das habilidades que Jesus tinha de ensinar. Inclusive, em um dado momento da Bíblia, as pessoas dizem 3 coisas a respeito de Jesus. Elas dizem assim: de onde ele tira tantas coisas? Fazendo menção à quantidade de conhecimento e de revelação que Jesus tinha ao ensinar. As pessoas ouviram coisas que nunca tinham ouvido nas suas vidas, né? Então as pessoas dizem: de onde ele tira tudo isso? E depois elas dizem, no mesmo versículo, elas dizem: que sabedoria é esta com que nos fala? Então Jesus não apenas tinha muito conhecimento, ele sabia passar o conhecimento, ele sabia dizer as coisas certas na hora certa, né? E ainda elas dizem assim, são 3 coisas. Elas dizem: de onde ele tira tantas coisas assim? Que sabedoria é essa? E que grande poder é este, que até os demônios lhe obedecem, né? Então, esse Jesus foi um mestre de excelência. Ele ensinava com poder, ele ensinava com sabedoria, não é? E ele tinha muito conhecimento. No curso de oratória, né, que eu estou prometendo há tanto tempo e a gente ainda não iniciou, mas a gente vai entender que 3 coisas são muito importantes quando a gente prega. Primeiro, se a mensagem foi clara, e Jesus era muito claro, era muito difícil, não é, alguém não entender a mensagem de Jesus, e algumas pessoas não entendiam quando ele não queria que elas entendessem, e às vezes usava parábolas, enfim, porque ele sabia muito bem a medida de revelação que cada um poderia ter, não é? Então, em uma pregação ou em um ensino, tem que ter clareza. É fundamental que haja clareza. É muito bom que haja um conhecimento novo, não é? Então, se o que eu vou pregar não tem nenhuma novidade para você, então que eu seja pelo menos claro, que você pelo menos entenda. Mas melhor do que eu ser claro, além de ser claro, trazer a você um conhecimento novo, que você diz assim: não sabia. Irmãos, é bom ou não é quando nós aprendemos algo novo? É ou não é? Né? Às vezes você entra num lugar e você aprende algo novo. Eu já contei tanta história para vocês aqui, né? Primeira vez do hotel que nós fomos, eu e minha esposa, nós
Estávamos encantados com o hotel, nunca tínhamos ficado num hotel super chique, lindo. E aí a gente lá no outro dia de manhã, né, eu enxugando o meu rosto e dizendo: amor, faltou para esse banheiro aqui só um tapete no chão, para a gente não... Eu estava enxugando o rosto com um tapete no chão. Né? Então tanta coisa nova, quando você vai entrar no hotel, isso é lógico, quando a gente era recém-casado, né? A gente nunca tinha ficado assim em hotéis. Hoje não, né, meu amor? Hoje não, brincadeira. Mas aí, como é que abria aquela porta do hotel? Não era chave, era um cartão, né? Tudo, e a gente vai aprendendo tantas coisas. A primeira vez que entrou no avião, quem nunca ficou em dúvida como é que dá descarga no banheiro do avião? Tantas coisas, né? Enfim, é tão bom aprender o novo. Então, além de ser claro, é bom que nós também compartilhemos o novo. Quantos gostam de ensinar a palavra de Deus aí? Então você tem que ser claro, você tem que ter um conhecimento de preferência novo. E o terceiro, esse Jesus sabia fazer. É quando você consegue fazer com que o coração de quem te ouve queima. É quando aquilo que sai de você, sentimentos, unção, vida, alegria, também transborda no coração do outro. Quando você consegue tocar no outro. Então, ter clareza, ter um conhecimento novo e conseguir atingir o coração do outro, né? Isso os discípulos de Jesus diziam muito. Um deles, uma das situações a caminho da cidade, do povoado de Emaús, o que os discípulos disseram que acontecia com o coração deles enquanto eles ouviam Jesus? Queimava. Eles disseram: era Jesus mesmo, porventura não queimava os nossos corações enquanto o ouvíamos. Então Jesus era claro, né? Jesus tinha conhecimento novo, ao ponto das pessoas dizerem: de onde ele tira tantas coisas? E quando as pessoas ouviam Jesus, o coração delas queimava. Ou seja, alguma coisa acontecia dentro delas que as transformavam. Está comigo aí, sim ou não? Alguma coisa acontecia dentro das pessoas quando elas ouviam Jesus. Então Jesus era um mestre de excelência. Então, em matéria, irmãos, de excelência, nós temos um Jesus que fazia tudo muito perfeito. É isso que eu quero te ensinar hoje. E por que eu vou falar sobre isso, irmãos? Então eu disse para você que ia explicar um tema, está explicado. Entenderam? Sim ou não? Fui claro? Ok. E eu disse para vocês que ia explicar também o porquê que eu estou pregando isso, bem? Por que eu vou falar sobre esse conceito de excelência? Eu vou falar isso porque eu creio que há pessoas aqui que querem ser melhor hoje do que foram ontem. E aliás, essa pregação só terá utilidade para quem pensa assim, para quem quer ser um marido amanhã melhor do que foi hoje, para quem quer ser uma esposa, um pai, uma mãe, um filho amanhã melhor do que foi hoje. Para quem quer ser um crente amanhã mais fiel, mais dedicado e mais obediente do que foi hoje. Essa palavra que visa a excelência é para quem gosta de ver as coisas bem feitas e buscam por isso, mesmo porque a excelência é uma revelação de Deus. Paulo diz que para encontrar a Deus, basta que nós tateemos a criação. Tatear. Imagine você com seus olhos fechados. Quem aqui nunca passou por essa experiência, né? À noite, acaba a energia e você não sabe onde está a vela. Quem sabe onde está a vela na tua casa hoje? Se acabar a energia agora, sabe? Algumas pessoas sabem, mas outros não sabem. E muitas vezes vai estar num breu e você vai tateando as paredes, até às vezes se protegendo, né, para não dar com a cara na porta, mas até encontrar o que você precisa encontrar. Então Paulo diz que quando você vai tateando a criação, você encontra Deus. A própria natureza revela a existência de Deus. E por que a natureza revela? Porque uma das características da natureza é a sua excelência. Então, quando algo é excelente, você vai entender qual é o conceito da excelência.
Quando algo é excelente, há uma revelação do próprio Deus. Quem está comigo aí, diga amém. Então, essa é a razão que eu quero pregar. Porque entendendo a excelência, nós seremos, como igreja, como indivíduos, né? Como sociedade, nós seremos melhores amanhã do que fomos hoje, ou do que fomos ontem. Posso ouvir um amém de vocês? É importante, então, irmãos, nós entendemos o conceito de excelência. O que é excelência? Bem, excelência não está necessariamente ligado ao meu dinheiro, não está necessariamente ligado ao que é novo. Não está. A excelência é quando nós fazemos algo com o melhor que nós temos. Esse é o conceito perfeito para a excelência. Então eu coloquei para vocês, a excelência não se trata apenas de fazer, mas de fazer bem feito. Ou com o nosso melhor. Pronto. Daqui a pouquinho a gente continua. Você pode ler essa primeira frase comigo? Tem como? 1, 2, 3. A excelência não se trata apenas de fazer, mas de fazer bem feito, ou com o nosso melhor. Então, às vezes, às vezes eu lembro muito, quando falo de excelência, de uma irmã que era da nossa igreja aqui. Hoje não é mais, ela não mora em Goiânia. Então eu me lembro que a casa dela, embora fosse simples, sempre que nós chegávamos lá, já sabe de que eu estou falando, né? Sempre que nós chegávamos lá, estava impecável, limpa, organizada, mesmo com um chãozinho em algumas partes da casa, até no contrapiso, muito limpinho, porque ela fazia com o seu melhor. Tudo que ela fazia com o seu melhor. E qual que é a importância de fazermos bem o que fazemos? Qual que é a importância de usarmos o nosso melhor naquilo que fazemos? Segue a frase, olha lá. O que é bem feito é fonte de inspiração, enquanto o que é mal feito pode provocar a desmotivação. Portanto, em tudo o que faço, ou inspiro ou desmotivo. Tudo o que eu faço, ou eu estou inspirando, ou eu estou desmotivando. A forma como você chega na tua célula, se é pontual, se não é pontual, tudo que você faz, ou você motiva, ou você desmotiva. A forma como você se prepara para compartilhar a palavra no seu pequeno grupo, ou motiva, ou desmotiva. A forma como a esposa recebe o marido em casa, ou motiva ou desmotiva. Tem algo que é muito engraçado, nada contra família, é uma característica lá em casa, que eu sempre fico muita raiva, porque quando eles lavam a garagem e eu chego, isso é frescura, tá, irmãos? Frescura, não julgue nada, nem a mim nem a eles, é apenas frescura. Quando eu chego, eu gosto de ser celebrado. Papai chegou. Mas o que eles fazem quando lavam a garagem? De longe eles fazem assim, ó. Tipo assim, não suja o que eu limpei. Já bota a mão, não me deixa colocar o carro na garagem e tal. Me dá uma raiva. Nem sei por que eu estou falando mais isso. A excelência, né? Ou eu desmotivo ou motivo. Então, e da mesma forma, se elas limpam a casa e eu chego com os pés sujos e não limpo, eu posso desmotivar. Eu não observo, né? Eu vejo a Robisley arrumando algumas coisinhas em casa e ela sempre quer que eu olhe, e ontem eu estava cansado e ela ganhou um quadro. Amor, vem ver onde eu ponho. Amor, estou muito cansado. Mas tudo o que eu faço não é neutro, entende isso? Não é isento de motivação ou de desmotivação. Por isso, irmãos, é muito importante nós fazermos bem feito aquilo que chega nas nossas mãos. Eclesiastes já diz isso.
Os dois textos que estão aí é a mesma referência, apenas com duas versões diferentes. Eclesiastes 9:10 diz: faça bem feito qualquer coisa que você tiver de fazer. É um mandamento, gente. É um mandamento. Na nova tradução da linguagem de hoje diz: tudo o que você tiver de fazer, faça o melhor que puder. Então, o que é fazer com excelência? É fazer bem feito. E o que é fazer bem feito? É fazer o melhor que eu posso. Quantos pais gostam que os filhos façam as atividades de casa mal feitas? As atividades escolares ou as atividades domésticas. Quem aqui já ficou irritadíssimo porque alguém fez de qualquer jeito algo que você pediu para fazer, ou que você esperava que fosse feito bem feito? Quem aqui já ficou irritadíssimo por isso? Na maioria das vezes, as mulheres têm o jeito certo de lavar a casa, é ou não é? E mesmo que os homens tentem fazer, eles não conseguem. Porque a mulher tem um jeito de jogar água. Tem ou não tem, mulheres? Tem um jeito. Falei, gente, jogar água qualquer... Não! As mulheres têm um jeito de rapar. Não é pra lá, é pra cá. As mulheres têm um jeito de torcer o pano. E se eu torço o pano do meu jeito, elas dizem, assim não fica tão sequinho. É assim que torce, não é assim. Eu não sei por que nós homens torcemos os panos assim e as mulheres torcem assim. Eu acho que é pela prática. A prática ensinou a elas a melhor forma de torcer os panos, né? E eu acho que a menina nasce já do ventre da mãe, sabendo torcer a fralda. E os meninos não aprendem isso nunca. Mas de qualquer forma, irmãos, quando eu faço bem feito, eu motivo. Ou quando eu faço de qualquer jeito, eu desmotivo. E isso, na minha leitura, é muito importante. Porque nós vivemos uma vida, irmãos, onde motivação a motivação tem um peso muito grande para a vida. É ou não é, irmão? Sim ou não? Se eu estou motivado, tudo é diferente. O sol, não é, visto por uma pessoa motivada, tem um outro brilho, não é? Uma pessoa em depressão ou desmotivada, quando vê o sol, não vê da mesma forma que uma pessoa motivada vê. Então a nossa vida precisa ser uma vida de inspiração. Quem está comigo? E olha o que disseram a respeito de Jesus. Você acha que Jesus se preocupou com a excelência, sim ou não? Olha o que disseram a respeito de Jesus. E todas as pessoas, olha o que está escrito lá. E todas as pessoas, não é por acaso, não é que a palavra todas está em negrito, porque é muito difícil alcançar a totalidade das opiniões. E todas as pessoas que o ouviram, ou seja, que ouviram Jesus, ficavam muito admiradas. E olha o que elas diziam. Olha o que elas diziam sobre o nosso Jesus. Elas disseram o seguinte: tudo o que Jesus faz bem. Tudo o que faz, Ele faz bem. Você pode repetir isso? Diga: tudo o que Jesus fez, Ele fez bem. Os seus sermões foram bem feitos? Uau, bem feitos. As suas curas, as suas libertações foram bem feitas? Uau, bem feitas. E os seus eventos foram bem feitos? Sim. Pastor, como assim? Qual evento que Jesus fez? Jesus fez muitos eventos. Uma vez, os discípulos queriam que Jesus dispensasse uma multidão de 5.000 pessoas com fome. E Jesus diz: não, vou fazer um evento aqui com 5.000 pessoas. Eu vou dar comida para 5.000 pessoas, porque se eu deixá-las ir, elas estão comigo no deserto há 3 dias, e elas não estão comendo, elas vão morrer enquanto voltam. Eu vou fazer um evento aqui de alimentação, e eu vou bancar um evento para 5.000 pessoas. Os discípulos olharam para Jesus e disseram:
Tá doido? Nem se nós tivéssemos muito dinheiro, né? Não bastaria tanto dinheiro para alimentar, né? Essa multidão. E o que nós temos aqui é o que um menino nos trouxe. São 5 pães e 2 peixes. Jesus diz, está pronto, está perfeito o evento. Alguém poderia até dizer para Jesus, mas lembre-se que tudo que o Senhor faz é feito com excelência. 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vai ficar gente com fome. E se não é bem feito, as pessoas saem reclamando. É ou não é? É ou não é, irmãos? Ainda mais evento com comida. É difícil fazer um evento com alimentação onde ninguém reclama. É difícil. E Jesus disse, deixa comigo. Organiza todos os 5.000 homens, todas as mulheres e crianças em pequenos grupos. Pega o que a gente tem, dá graça e reparte entre eles. O milagre da multiplicação. Um evento organizado em pouco tempo para 5.000 pessoas, onde todo mundo saiu com pandu cheio, com bucho cheio, e ainda sobraram 12 cestos de comida. Diga comigo, tudo que Jesus fez, Ele fez bem feito. Agora, irmãos, bem rapidinho aqui, o que fazer para que tudo que fizermos seja bem feito? O que eu posso fazer? Eu quero dar algumas dicas para você. Primeiro, conclua. Simples assim. Não há nada que tenha sido deixado pela metade que esteja bem feito. Nada que ficou pelas metades foi bem feito. Então, se nós queremos seguir o exemplo de Jesus, que foi o mestre da excelência, uma boa dica, não é? É que a gente conclua o que a gente faz. Então, nada que não tenha sido concluído pode ter sido bem feito. Nossas desistências cooperam para o desestímulo e arranham nossa imagem. Todas as pessoas que são pessoas inconstantes e vão deixando as coisas inacabadas, elas carregam essa impressão de desestímulo. Ela não estimula, porque a sua vida é construída por coisas inacabadas. Aqui embaixo, eu não sei, me perdoa se de alguma forma eu te ofender, porque eu não sei se alguém mora, mas uma vez eu fui mudar para um condomínio que tem aqui embaixo. E é lindo, uau, que espetáculo! Uma represa, né? Um lago de pesca. Não sei se alguém mora lá, ou se alguém conhece. Muito joia. Só que o condomínio está embargado por uma questão, eu acho que entrou numa parte de reserva ambiental. Então tem ruas do condomínio onde as casas estão inacabadas. E a mim, ou pelo menos para mim, para minha esposa, não nos deu uma boa impressão. Eu imagino que à noite, casas inacabadas, assim, eu não me senti bem. Porque todas as coisas que não foram inacabadas, que não foram acabadas, que não foram concluídas, não podem estar bem feitas. Está comigo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então, a excelência passa por concluir aquilo que nós começamos. Desde um livro que começamos a ler, é ou não é? Desde algo que nós nos propomos a fazer, seja na nossa casa, família, ministério, seja o que for, o importante é concluir. Há pessoas que deixam morrer tudo o que está posto em suas mãos. Tiago fala sobre isso. Tiago diz assim, sendo um homem irresoluto. O que é um homem irresoluto? Que não toma decisão. Sendo um homem inconstante em todos os seus caminhos. Tiago diz que essas pessoas aqui nunca alcançarão o que almejam alcançar. Quanto mais a excelência. Ei, está comigo? Então deixa eu falar uma coisa para você. Coisas simples na nossa vida podem ser muito mais resolvidas quando a gente simplesmente decide concluir. Simplesmente. Começou a lavar um carro, cansou no meio. Quem aqui no meio da lavagem do carro sempre cansa? É só eu, irmãos. Ai, me dá uma preguiça.
Quando eu lembro que ainda tem que aspirar. Não, a pior parte é lavar a caixa de roda. Quando eu lembro que ainda falta, quando o Davi chega e diz assim: papai, tem como ajudar? Ou então preciso de ajuda, eu digo: vai lavando as caixas de roda pro papai. Porque para mim é a pior parte. Então quando você está no meio, irmãos, e você cansou, e você desmotivou, você conclua. Às vezes, o que nós esperamos ver está na conclusão do processo. É só concluir, é só ir até o final. Está comigo, gente? Então se você entrou num ministério, né, ministério de música, seja o que for, escuta, da mesma forma que você sentiu de Deus de entrar no ministério, só saia quando Deus também te der uma palavra. Não deixe as coisas pela metade. Quem está comigo? Sabe quem foi que concluiu tudo que fez? Jesus. Lá na cruz do Calvário está escrito assim: Jesus completou a sua obra quando disse, olha o que está escrito na versão VFL, não é? Muitas versões trazem a palavra está consumado, mas essa versão diz com a outra palavra que é importante a gente entender: Jesus na cruz do Calvário, o mestre da excelência, aquele que sempre concluiu o que ele começou, aquele que sempre calculou a obra antes de iniciar ela, não é? Para que ele não fosse envergonhado pela metade do caminho, aquele que sempre chegou ao fim de tudo que ele fez, pregado numa cruz. Ele disse: terminei. Ele disse: está terminado. E então abaixou a cabeça e morreu. Tudo que Jesus fez, ele concluiu. Quem pode dizer um amém? Então pare de deixar os seus livros pela metade, os seus cursos pela metade. Pare de deixar a sua família pela metade, a sua casa pela metade, o seu ministério pela metade. Pare de deixar o seu regime pela metade. Pare de deixar a sua atividade física pela metade. Porque a excelência está em concluir as etapas. Outra sugestão que eu dou, além de concluir, é: não faça tudo. Eu tenho duas razões para isso, ou duas explicações. O que é não fazer tudo? A primeira é não fazer só. Na verdade, irmãos, fazer as coisas sozinhas é algo que a Bíblia não recomenda desde o começo. Gênesis 2,18, o próprio Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Aqui Deus está falando de uma disjuntora, de uma esposa, mas de qualquer forma, há uma verdade aqui: não é bom que o homem esteja só. E quando Moisés cuidava de Israel, aconselhava, não é? A Bíblia fala que mais de 600 mil homens saíram do Egito, na liderança de Moisés, sem contar com mulheres e crianças, eram milhões de pessoas. Moisés tirava as dúvidas e aconselhava todo mundo. E Jetro então diz: não é bom o que você está fazendo. E o que Moisés estava fazendo? Sozinho. O problema não era o trabalho que ele fazia, o problema era que ele fazia sozinho. Olha lá, desse jeito, você e seu povo ficarão esgotados. Esse trabalho é pesado demais para você, você não pode realizá-lo sozinho. Então escuta, quase sempre o que fazemos sozinho não faremos bem. Quase sempre. Então não faça só. E segundo, não faça tudo. Não é? Vamos entender isso? Se eu fizer tudo, se tudo for eu que estou fazendo, então eu estou fazendo só. Não é? Então, o que significa não fazer de tudo? É que nós precisamos procurar áreas. Deixa eu contar isso para você aqui bem rapidinho. Nós precisamos procurar áreas nas nossas vidas onde nós nos especializamos. Há pessoas, eu entendo muito bem isso, que pensam que só vai sair bem feito se for você que fizer. Tem um ditado, né? Quer bem feito, faça. Não pode ser verdade. Não pode. Porque se você morrer, então vai acabar a perfeição? Se você morrer, então as coisas não serão mais bem feitas? Esse ditado não pode ser verdade. Agora, há um fato aqui: se eu não faço tudo,
a minha parte eu preciso me especializar. Então deixa eu dar uma dica para você. Eu estava ouvindo o testemunho da Mariana Perdomo essa semana. Vocês, quem conhece Mariana Perdomo? Não muitos, né? Mariana Perdomo, uma jovem senhora que tem uma história muito bonita de sucesso. Foi ela que criou o bolo no pote. Bolo no pote todo mundo conhece? Bolo no pote? Alguém nunca comeu bolo no pote? Quem nunca comeu bolo no pote? Então, todo mundo já comeu bolo no pote. Então você comeu uma criação da Mariana Perdomo, mesmo sem saber. E ela estava falando, contando da história dela, e ela diz algo bem interessante no finalzinho do testemunho dela. Ela diz assim: o que eu vim fazer neste mundo foram os meus bolos. Ela entendeu que esta é a sua missão. E por fazer bem feito, ela inspirou. Entra no Instagram e procure alguma coisa de bolo no pote. Centenas de pessoas, se não milhares, fazem isso. É ou não é? Inspiração dela. O que ela fez bem feito. E tem algo, irmãos, que eu quero só mencionar aqui que eu achei interessante. Um homem chamado Anderson Erickson, em uma pesquisa, ele descobriu algo que depois um outro homem, um autor, Malcolm, e aí eu não sei se vou pronunciar correto, Gladwell, escreveu um livro chamado Fora de Série. O nome do livro em português é Fora de Série. E baseado nessa pesquisa do Anderson Erickson, ele desenvolve algumas coisas que tiram um pouquinho do mito da habilidade natural. Nossa, como fulano toca bem o violão, ele tem uma habilidade natural. Ele tira um pouquinho desse mito e ele diz que as pessoas fazem bem o que fazem, não apenas por habilidade natural, mas por prática. E ele diz que qualquer um será... Olha o que está escrito aqui. Outro lado surpreendente apontado pelo autor é o fato de que, para se alcançar um nível de excelência em qualquer atividade e se tornar alguém altamente bem-sucedido, são necessárias nada menos do que 10.000 horas de prática, o equivalente a 3 horas por dia de treinamento durante 10 anos. Então, eu disse para minha esposa: amor, nós temos 40 anos, aos 50 anos nós podemos ser bons em alguma coisa. Com 10 anos de fé, se todos nós fôssemos bem dedicados com a Bíblia, todo mundo aqui que tem 10 anos de conversão já seria um especialista na Bíblia. Mas tem que dedicar 3 horas por dia durante 10 anos. Tá, eu sei, isso pode ser uma utopia para muita gente, você pode se desinteressar, mas o que é importante entender aqui é que, se nós queremos ser melhores, nós precisamos que alguém, ou seja, não faremos sozinho, alguém nos ajudará no processo, e nós temos que parar para nos aperfeiçoar, assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o seu irmão. Tá entendendo? Ai, pastor, meu casamento está horrível. Qual foi a última vez que você leu um livro sobre casamento? Qual foi a última vez que você fez um curso, um seminário, pediu um conselho? Ei, cada vez mais as pessoas não querem casar, porque casamento para muitos é uma desgraça. Mas elas precisam ver o meu casamento e ver o seu casamento e dizer: o meu sonho é casar. Não é? Os jovens crentes costumam dizer assim: ai, Jesus, eu falava muito isso, não volta antes de eu casar não, porque as pessoas queriam conhecer o casamento. Aí casa, elas ficam assim: volta logo antes que eu separo. Mas escuta, gente, a excelência está, além de chegar ao fim das etapas, né? Além de concluir, está também em não fazer tudo. Ou seja, não faça só e não faça de tudo. Tenha pessoas que façam
parte daquilo que você precisa cumprir como missão. Quem está comigo aí, irmãos? Eu louvo a Deus porque eu tenho muitas pessoas que fazem parte dessa igreja e que me ajudam muito a cumprir a missão. E por último, fecho com isso. Fazer bem não é fazer perfeito. A perfeição é o resultado da soma dos seus erros. O erro de ontem é só uma peça para a perfeição de hoje. Então escuta, presta atenção. O que contribui para mim, para a gente fechar? O que contribui para você nesse caminho de fazer bem feito o que você faz? O entendimento de que fazer bem feito não é fazer perfeito. Qual a razão para isso? Bem, é simples. Quando eu quero quando eu tenho como missão fazer as coisas bem feitas na minha vida, eu preciso entender que o bem feito não é perfeito, porque se eu esperar a perfeição, eu desmotivo no que eu estou fazendo. Ei, estão comigo? Vou terminar com essa história aqui. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é casamento. Enquanto eu preparava essa mensagem e lembrava disso, eu me perguntei, eu não tenho mais ideias, não tenho mais noção de quantos casamentos eu fiz. Eu não tenho mais noção. Mas quantas pessoas estão aqui que eu fiz o casamento? Pode ficar de pé? Quantas pessoas estão aqui? Quantos casais estão aqui que eu fiz o casamento? Stanley também e Amanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que lindo. 8 casais aqui. Vamos aplaudir, irmãos? Eu acho isso lindo. Mas eu não me lembro mais. Certamente muito mais do que 50 casamentos. Certamente. Minha esposa também não tem noção. Eu amo fazer casamento. Eu já fiz casamento com casamento de 2 irmãs. Agora é óbvio que cada irmã estava casando com o marido, né? Só que a minha grande dificuldade é que eu não as conhecia. Elas me assistiram a fazer um casamento e pediram para que eu fizesse o casamento delas. Então, meu Deus, eu passei um sufoco, porque uma hora suponhamos, a Maria estava casando com o João, e a Joana casando com o Pedro. Irmão, e o medo de eu casar a Joana com o João? Você aceita o Pedro? Não, pastor, não, o Pedro, esse é o João. Os 2 casais juntos foi mais difícil. Eu amo fazer casamento. Mas uma vez, um casal se casou, eles são parentes nossos. E quem fez o casamento deles foi um pastor que eu, desde adolescente, era apaixonado em ouvi-lo. Ele estava com câncer. E quando ele fez o casamento, ele já estava bem magrinho. E ele fez um casamento lindo. Gente, pensa num casamento lindo. Mas aí, a irmã daquela noiva casou uns meses depois. E o pastor morreu nesse intervalo. Então eles me chamaram para fazer o casamento deles. Então os parentes ainda estavam com aquela linda cerimônia que aquele pastor tinha feito, na lembrança. Mas eu gosto muito de fazer, irmãos, os casamentos. Eu faço com muita alegria, então eu faço bem feito. E aí eu fui convidado para celebrar o casamento da irmã daquela noiva que tinha participado daquele casamento lindo, belíssimo, aquela cerimônia linda. Tadinho de mim, gente. Não, sem vitimização. Quando eu fiz o casamento, então, dessa irmã, né, da noiva, eu acho que eu cometi um erro, acho que eu fui infeliz. E eu fiz uma analogia do fato de Deus encontrar Adão e Eva, né, lá no primeiro casal. E a Bíblia fala que Adão e Eva andavam nus e não se envergonhavam. Então usei essa expressão e falei sobre a transparência entre o casal. E eu pensava que estava arrasando. E todas as vezes que termino o casamento, eu sento na mesa, e é muito comum as pessoas me elogiarem. E a minha linguagem de amor, irmão, quer me fazer me sentir amado, não é? É me elogiar. Então uma vez uma mulher disse assim: olha, pastor, na próxima encarnação, ela disse séria, na próxima encarnação, o Senhor é quem vai fazer meu casamento. Eu falei, não dá, aí não dá, porque espiritismo é outro, não dá. Mas é muito comum as pessoas falarem isso.
Mas nesta noite, eu estava sentado na mesa e chegou uma senhora que era parente e que tinha assistido a última cerimônia. E ela não viu que eu estava lá. E ela disse: você lembra disso, irmão? Não lembro, como não? E ela disse assim: até hoje eu tenho vergonha de olhar para esse casal, né, que são parentes da minha esposa, e eu lembrar dessa situação, pensar: meu Deus, será que foi tão ruim assim? E ela disse assim, aquela senhora disse assim: ai, gente, que vergonha desse casamento. Eu abri o olho, ela não reconheceu que era eu, pastor. O outro foi tão lindo. Para que falar daquela nudez? Irmãos, eu fui ficando tão sem graça que eu voltei para casa e eu disse: nunca mais eu faço um casamento na minha vida. Porque quando você espera a perfeição, você pode até desistir, entende isso? Daquilo que ainda não se concluiu. Então, eu aprendi, para você pode não significar muita coisa, mas aquela crítica me deixou com tanta vergonha, que eu disse para minha esposa: vamos embora, sem comer mesmo, vamos jantar não, vamos embora. Ela disse: amor, para com isso, tá tudo bem. Mas eu fiquei tão mal com aquilo, falei: meu Deus. E foi um casamento lindo, gente, numa chácara, tudo muito bonito. Eu falei: acabei com o casamento. A pessoa casa uma vez na vida, eu acabei. E essa coisa começou a entrar na minha cabeça, né? Se eu desisto de fazer o que fui chamado para fazer, só porque não saiu perfeito, eu estou prejudicando a minha história, está comigo? Então entenda, gente, não desista de nada porque não está perfeito, porque fazer bem feito não significa sair perfeito. Então não desista da sua célula só porque ela não está perfeita, nem do casamento. Ah, pastor, não está bom. Calma! Está bem feito. É porque a perfeição a gente não alcança. Deixa eu só terminar com isso. Opa, tá lá. Olha aqui. A gente fechar e a gente orar. Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não acho que já conquistei esse prêmio. Porém, uma coisa eu faço: eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. O outro casamento que eu fui fazer, eu tive que deixar para trás. O erro de ontem ajuda na minha perfeição de hoje. Então eu deixei para trás a desilusão, a frustração que eu tive, deixo para trás. E eu me esforço em alcançar as que estão diante de mim. Quer fazer bem feito, sim ou não? Então esquece as imperfeições para trás, aquilo que não deu certo, e prossiga para o alvo, e prossiga para as coisas que estão diante de você. Não foi bem feito a última viagem? Nem falo nada sobre isso. Não foi? Chegue para o alvo, que para frente vai ser melhor. Está comigo, irmãos? O dia de ontem não foi bom, não foi perfeito. As imperfeições de ontem não podem desmotivar você de fazer bem feito o que você tem que fazer hoje. Ei! Amém? Vocês não estão empolgados não, gente? Aquilo que não deu certo ontem não deixa desmotivar você em fazer bem feito hoje. Deus sempre te dará uma nova oportunidade de fazer melhor. Eu quero orar com você hoje em nome de Jesus. E pelo que eu vou orar? Eu vou orar para a tua vida amanhã ser melhor do que foi hoje. Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu vou orar para que o seu casamento amanhã seja melhor do que tem sido hoje. Para que a tua vida financeira amanhã seja melhor do que tem sido hoje. Para que a tua vida profissional amanhã seja melhor do que tem sido hoje.